Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, então, hoje com uma questão, né, de uma banca que tá todo mundo enlouquecido querendo, que é a Marinha. Então, hoje a gente vai resolver uma questão de farmacologia. Na verdade, não é farmacologia, tá? É anestesiologia dessa banca tão importante que tá com um concurso tão bom para nossa área. Então, puxa a vinheta. Coloque falso ou verdadeiro nas afirmativas abaixo em relação à farmacologia, assinalando a seguir a opção correta. Primeira afirmativa: o uso de vasoconstritores associados a anestésicos locais prolonga sua duração de ação. E isso daqui, gente, tá verdadeiro. Por quê? Vamos pensar comigo. O vasoconstritor, ali naquele local que ele foi aplicado, ele vai fazer o quê? Vasoconstrição. Quando ocorre a vasoconstrição, existe uma diminuição no calibre dos vasos sanguíneos que estão presentes ali naquele local. Se eu diminuo o calibre desses vasos, eu também vou diminuir a quantidade de sal anestésico que é absorvido para a corrente sanguínea. Então, esse sal anestésico depositado naquele local onde foi aplicada a anestesia, ele vai permanecer por um tempo maior. E isso vai se traduzir para a gente como uma maior duração de ação dessa substância. A segunda afirmativa diz que agentes adrenérgicos são aqueles que mimetizam as ações do sistema nervoso autônomo simpático, e isso também está verdadeiro. Os agentes adrenérgicos vão ativar os receptores lá no sistema nervoso simpático e promover efeitos como o aumento da frequência cardíaca, a vasoconstrição e a broncodilatação. A terceira afirmativa diz que o uso da norepinefrina é mais aconselhado por pesquisadores, pois produz menor aumento de pressão arterial que a epinefrina, e isso daqui está falso. Por quê? A norepinefrina possui um efeito vasoconstritor mais proeminente, mais significativo do que a epinefrina. E isso acaba levando a um maior risco de aumento dessa pressão arterial. Então, ela acaba sendo menos indicada pelos pesquisadores do que a própria epinefrina. Por isso que a maioria dos nossos anestésicos hoje tem a epinefrina como vasoconstritor. Ela é melhor, mais bem aceita. A quarta afirmativa diz que os vasoconstritores aumentam a concentração mínima de anestésico local necessária para o bloqueio nervoso. E isso daqui também está falso, gente. Vamos pensar de forma lógica. Se o vasoconstritor ele vai causar vasoconstrição, como eu expliquei no iniciozinho dessa resolução, e vai diminuir a absorção do anestésico local para a corrente sanguínea, para a corrente sistêmica, então a gente vai precisar de um menor volume, uma menor concentração de anestésico para conseguir fazer a anestesia, já que o vasoconstritor permite que esse sal anestésico fique ali por mais tempo. Então, eu posso diminuir a concentração mínima do anestésico que eu vou utilizar por conta do efeito do vasoconstritor. E a última afirmativa diz que, em casos de angina pectoris, há a contraindicação absoluta de uso de vasoconstritores adrenérgicos, e isso daqui, gente, é falso. Por que que é falso? Porque a epinefrina, por exemplo, é um vasoconstritor adrenérgico. Não tem só a epinefrina, temos também a norepinefrina e a levonorfrina, quase não sai. Mas a epinefrina ela não é contraindicada em todos os casos de angina pectoris. A epinefrina ela só é contraindicada nos casos em que o paciente apresenta a angina do peito instável. Então, se o paciente apresentar uma angina do peito estável, não existe contraindicação para o uso dessa epinefrina. Ela vai poder ser utilizada, claro, que diminuindo aí a dose máxima absoluta de anestésico para esse paciente, mas ainda poderá ser utilizada. Então, antigamente, realmente, era
totalmente contraindicado. Mas hoje em dia a gente já sabe que não, que essa epinefrina ela pode ser sim indicada para os pacientes que possuem a angina do peito estável. Portanto, a resposta dessa questão, gente, é a letra B, as duas primeiras verdadeiras e as 3 últimas falsas. Um beijo e até o próximo concurseiro quiz!